Show de bola. Bora para cima. Então vamos lá. Semana passada, o que a gente comentou sobre vendas aqui? O que é o objetivo da venda em si? É fazer a pessoa... Opa, a galera tá chegando aí com o microfone aberto aí. Oi, Dulce, tudo bem? A gente chegou aqui com né, um tema, uma necessidade que a galera trouxe aí de técnicas de vendas, né? Então, o que eu falei que venda basicamente né? Vendas é quando você faz a pessoa criar o interesse e o desejo de comprar alguma coisa, seja uma ideia, um sonho ou algo que você queira vender para ela, né? Hoje a gente teve no Museu do Santos Dumont, né? Olha só que interessante como o universo ele traz metáfora o tempo inteiro para gente, né? O Alessandro chegando aí também, seja bem-vindo, irmão. Se você perguntar na Europa ou se você perguntar nos Estados Unidos quem foi o inventor do avião, eles vão falar que foram os irmãos Wright, tá? Se você perguntar aqui no Brasil quem foi o inventor do avião, a gente vai falar que foi o Santos Dumont. E o que acontece? A mesma coisa acontece com a inteligência emocional. Se você perguntar nos Estados Unidos quem que inventou a inteligência emocional, nos Estados Unidos ou na Europa, eles vão falar que foi o Daniel Goleman. Se você perguntar para algumas pessoas né, que conhecem, que estudam inteligência emocional aqui no Brasil, vão falar que foi o professor Luiz Machado, que mora inclusive no Rio de Janeiro. Eu fui na casa dele, que defendeu a tese de emotologia, e o Daniel Goleman só trocou o nome e como inteligência emocional ficava mais comercial, ele ficou mais famoso. Se você perguntar nos Estados Unidos, e agora no Brasil já foi oficializado aqui também, quem foi o inventor do telefone, as pessoas vão dizer que foi Alexander Graham Bell. E se você for ver na história real, o real inventor do telefone foi Antônio Meucci, né? Então, olha que doideira. Os melhores inventores, os maiores gênios, eles não eram os maiores vendedores. Infelizmente, eles fizeram melhores protótipos. Por exemplo, Antônio Meucci, ele tinha um protótipo melhor do telefone do que o Alexander Graham Bell. Só que o Graham Bell, ele era um cara que fazia as pessoas criarem o interesse e o desejo de compra. Então, ele fez tantas ofertas com relação ao telefone que ele ficou conhecido até pouco tempo atrás como o inventor do telefone. Depois que acabar a aula aqui, vai ter gente buscando no Google, né, quem foi o real inventor do telefone. Então, essa é uma questão bem interessante para você começar a refletir, porque assim, se você quiser aumentar e melhorar os seus resultados na sua vida, você pode ser um grande gênio, você pode, como Antônio Meucci era, você pode ser um grande gênio, como Santos Dumont foi. Santos Dumont foi um dos primeiros inventores, por exemplo, do relógio de pulso. Não sei se vocês sabem, mas ele inventou o relógio de pulso porque ele queria saber quanto tempo que ele ficava no ar, e para ele não ficar segurando o relógio, ele inventou o relógio de pulso. Então ele colocou o relógio no pulso para ele poder contabilizar quanto tempo que ele ficava voando, né, com base numa necessidade dele. E assim, não adianta nada você ter uma ideia genial, você ser um grande gênio, você ter uma coisa maravilhosa se você não sabe vender, né? A mesma coisa, lógico que é uma brincadeira aqui, né? Mas é a mesma coisa quando você vai comprar ovos. Você vai no supermercado, você compra ovos de galinha. Você nunca vai chegar no supermercado e vai falar assim, eu quero comprar ovos de pata. Só que olha que interessante, os ovos de pata, eles são mais nutritivos, eles são mais ricos em nutrientes, mais saudáveis para o ser humano, só que a pata, ela não vende muito bem o seu ovo. O ovo dela é melhor do que o ovo da galinha. Mas por que a galinha, o ovo da galinha vende? Porque quando a galinha bota o ovo, ela fica cacareja, ela solta o grito dela ali, então ela promove que está colocando o ovo para fora, né? Então não adianta nada você ter um excelente produto, um excelente serviço se você não cacarejar alto. Se você não cacarejar alto, as pessoas não vão ouvir, elas não vão criar o interesse de comprar, né? Então eu sou apaixonado por vendas, eu confesso para vocês, é uma das habilidades que eu comecei a desenvolver logo no comecinho da minha carreira. Eu ajudei milhares de pessoas por causa das minhas técnicas de vendas, e não só porque eu consegui fechar contratos com essas pessoas, mas também consegui ensinar essas pessoas a habilidade de vendas, porque
eu percebi que todo mundo sabe vender, só que as pessoas têm um paradigma com relação a vendas, que elas colocam vendas como se fosse algo onde eu estou vendendo uma coisa para você, então eu estou ganhando o seu dinheiro e você está sendo prejudicado, está sendo enrolado por causa daquela crença distorcida do tipo, o vendedor é chato, todo vendedor é malandro, o vendedor está sempre tirando vantagem, ou sei lá o que as pessoas acreditam. Eu confesso que eu mesmo, por um tempo, eu acreditava que todo vendedor era chato, tá? Só que eu percebi que se eu tivesse essa crença, essa falsa crença na minha cabeça, isso baixaria o meu desempenho. Então, eu comecei a mudar também a minha forma de pensar com relação a vendas, para eu poder melhorar o meu desempenho. É aquela história, se eu falo que, pô, academia é chato, eu não vou na academia. Se eu falo vendas, todo vendedor é chato, eu não vou ser um bom vendedor, porque eu não quero ser chato. As pessoas não querem ser chatas. Então, eu ressignifiquei a frase de vendas, né, a habilidade de vendas, como isso aqui, né, que vendas, vocês podem escrever no chat quem está aí, tá? Vendas é a habilidade de ajudar as pessoas a tomarem uma melhor decisão para elas. Anota aí. Vendas é a habilidade de ajudar as pessoas a tomarem uma melhor decisão para elas, não é para você vender algo para ela, entende? Então, é por isso que fala que o vendedor, né? Então, já que a gente está fazendo aqui a recapitulação, né? Por que é vendedor, né? Porque ele vende a cura para a dor, né? Então, o vendedor, ele nada mais é do que o profissional que consegue resolver dores, tá? Então, se você for ver qualquer outro profissional, qualquer outra profissão, ela precisa da venda, né? Até mesmo eu, hoje de manhã, eu estava operando na Bolsa de Valores, a Bolsa de Valores é compra e venda, o tempo inteiro ou você aprende compra e venda, ou você vai ficar com seus ativos parados na sua carteira, né? Então, o vendedor, ele é o profissional mais bem pago do mundo. Vou anotar aqui. O vendedor é o profissional mais bem pago do mundo. Por quê? Recording in progress. Vou bater aqui. O profissional mais bem pago do mundo. Beleza? Por que o vendedor é o profissional mais bem pago do mundo? Porque ele simplesmente ele conecta as necessidades. Então, tem alguém que está com o fone ligado aí? Vou desativar. Eu pedi o conceito que você deu aí sobre o vendedor, só para me anotar aqui. O conceito, vamos voltar ali, tá? Então, eu estou fazendo a recapitulação e já estou avançando aqui para a aula de hoje, né? Eu falo que vendas é a habilidade de ajudar as pessoas a tomarem uma melhor decisão para elas. Beleza? Vendas é a habilidade de ajudar as pessoas a tomarem uma melhor decisão para elas. E aí a gente falou sobre as técnicas, algumas, né, técnicas básicas de vendas, e sendo que uma delas aí é a técnica AIDA, né, onde a gente cria atenção, isso a gente falou bastante lá no Bootcamp, né, atenção, então você precisa aprender a atenção do seu público, da sua audiência ou de uma pessoa, se você estiver fazendo a venda. Interesse, você precisa criar um interesse nessas pessoas, porque se não for interessante, o ser humano, na fase adulta e na fase infantil, ele não faz nada que não seja do interesse dele. A diferença é que para a pedagogia, ou seja, para as crianças, qualquer coisa entretém a criança, entendeu? Porque a criança está numa fase de experimentação muito grande. O adulto, como ele já experimentou muita coisa, se você não desperta um interesse, presta atenção nisso, tá, pessoal? Se você não desperta um interesse para um resultado imediato na vida da pessoa, ele simplesmente joga você na categoria dos idiotas. Então, o que que é o objetivo da técnica AIDA, né? Fazer você despertar um interesse nas pessoas de uma forma rápida, tá? Despertar rápido o interesse. Por quê? Se eu falar para vocês aqui, por exemplo, pessoal, a gente vai fazer aqui uma aula de 3 horas sobre vendas. Cara, pode, para alguns que estejam com muita necessidade de aprender a vender, pode até prender atenção. Agora, se eu falar para vocês que nessas 4 aulas, presta atenção, nessas 4 aulas que a gente vai fazer, na aula de semana passada, nessa aula de hoje, nas próximas 2 aulas,
de 30, 40 minutos que a gente vai falar aqui, eu vou destravar você com relação a qualquer venda, qualquer tipo de venda, para você vender qualquer produto por qualquer preço para qualquer pessoa. É só você trazer as suas barreiras, suas dúvidas para mim, o seu produto, que eu dou até um script, um argumento, uma argumentação para você vender. Tá? É lógico que quando você entende essa sistemática da habilidade de vendas, ou seja, de vendas mais como uma competência do que como um fato, ou melhor, um ato de concretizar, tipo, alguém pagou e eu vendi, né? Isso faz com que você perceba que venda não é uma negociação. Então, por exemplo, eu estava com sede, eu cheguei ali no supermercado e eu peguei a garrafa e eles venderam a garrafa de água para mim. Isso aconteceu na venda ali. Então, aconteceu com base numa necessidade, ou seja, eu tinha o desejo disso aqui, por isso que eu tive a ação, por isso a técnica AIDA, né? Mas, uma vez que a pessoa não tem a necessidade disso, ou seja, a técnica AIDA, você precisa fazer as pessoas criarem atenção, interesse, desejo e ação. E para que isso aconteça, você precisa aprender a conduzir a comunicação dentro da negociação, dentro da apresentação de vendas de uma forma mais emocional, tá? Então, vamos falar sobre essa questão aqui hoje, tá? Então, a gente está entrando aqui do intermediário para um avançado já, para a gente não ficar nas técnicas básicas somente, né? Então, gravem isso aqui, tá? Toda venda é emocional. Quem falou isso aqui foi um economista comportamental chamado Dan Ariely, tá? Dan Ariely, no livro Previsivelmente Irracional, ele estudou o comportamento de compra dos seres humanos e ele é um dos maiores escritores na área de comportamento baseado ele é um dos maiores estudiosos e o maior pesquisador na parte em economia comportamental, tá? Então, no mundo inteiro, ele é um dos maiores nomes, se não for, na minha opinião, o maior nome, tá? De economia comportamental, ou seja, ele estuda o comportamento das pessoas com relação ao seu consumo ou com relação à sua forma de gastar dinheiro ou com relação às pessoas tomarem as suas decisões. Então, a venda é uma decisão de compra. A venda só acontece quando a outra pessoa toma uma decisão de compra. Então, para que isso aconteça, deixa eu sair daqui que está travando ali o coisa. Para que a venda aconteça, a pessoa precisa decidir comprar, né? Então, por isso que precisa acontecer a técnica AIDA. A pessoa tem que prender a atenção da pessoa, tem que despertar o interesse, tem que criar o desejo e tem que disparar uma ação nela. Depois ali eu falei, né, técnica para fechamento, né? Técnica OU, que é uma técnica para fechamento de pagamento ou para um agendamento de algum compromisso, por exemplo, onde você vai fazer a pessoa, é como se você fosse afunilando as decisões da pessoa, onde você vai tirando possibilidades, né? Então, você quer marcar um compromisso. Que horário que é melhor a gente começar? É de manhã ou à tarde? Ah, de manhã. E fica melhor para você mais no comecinho da manhã, às 7 ou às 11, mais no final da manhã. Então, você sempre dá duas opções para você deixar a pessoa menos confusa. Lembra que vendas é a habilidade de ajudar a pessoa a tomar a melhor decisão para ela. Então, quanto menos opções e possibilidades, mais a chance da pessoa decidir, mais fácil fica, tá? Então, um vendedor amador, ele deixa o cliente confuso, tá? Anota isso. O vendedor amador deixa o cliente confuso e deixa o cliente pensar. O vendedor profissional, ele pensa para o cliente. Então, você não tem que deixar o cliente decidir. Você tem que decidir pelo cliente. Beleza? O que é decidir pelo cliente? Se você confia no seu produto, se você confia no seu serviço, por exemplo, o Agnes, ele vai construir casa. Ele vai construir casa. Depois que construir a casa, ele vai ter que vender a casa. Ou vai ter que algum corretor de imóvel vai ter que vender a casa. Se o corretor ou se ele não souber decidir pelo cliente, o cliente ele vai ver outras casas. O cliente não vai chegar na primeira casa e vai falar, legal, gostei, vou comprar. Isso é
um percentual muito raro, não é zero, mas é um percentual muito raro de acontecer, beleza? Então, já que toda venda é emocional e que você é a pessoa que ajuda a pessoa a decidir, então você precisa aprender, tá? Aprender a lidar com as emoções do cliente. Às vezes, tá? Você vai ter que fazer um papel muito mais de um psicólogo do que vendedor, tá? Então, o que significa isso? Para você, o que um psicólogo faz? O psicólogo, ele chega na primeira consulta e já sai metralhando o diagnóstico? É isso que ele faz? Não. Né? O psicólogo, a primeira coisa que ele faz é escutar o cliente. Então, ele aprende muito mais sobre o cliente antes de dar o diagnóstico, antes de falar, antes de dar a recomendação terapêutica ali, dar a orientação terapêutica. Né? Então, você tem que fazer um papel muito mais de seja muito mais presta atenção, amigo, conselheiro, professor, coach, do que vendedor, tá? Isso vai quebrar, né? Isso vai quebrar a resistência inicial da venda, tá? Então, quando você vai oferecer um produto, um serviço para aquela pessoa, pense sempre como se você fosse um amigo daquela pessoa. Se posiciona como um conselheiro, se posiciona como um mestre, sabe? Um professor, um mentor, sabe? Do que um vendedor. Porque quando você entra nesse papel de conselheiro, você fala assim, cara, leva isso aqui que vai ser melhor para você, tá? Então, vou dar um exemplo. Tô querendo dar um iPhone de presente para TT. Se a gente chegar numa loja que o cara tem ali a pronta entrega e o vendedor for bom, ele vai vender o aparelho que ele quiser e não o aparelho que eu tô querendo. Ah, mas Lucas, você é coach financeiro, você sabe lidar com as emoções, você não vai comprar na emoção, você é um bom vendedor, você não vai deixar o cara conduzir a venda. Mas se o cara souber ativar os gatilhos, se ele souber ouvir primeiro a minha necessidade e depois se ele souber ativar os gatilhos, o que é ativar os gatilhos? É apertar os botões no meu cérebro. E se ele se posicionar como um especialista, como um amigo, ao invés de como um vendedor, ele empurra até o produto mais caro em mim. Eu até pago um pouco mais caro. Só que por que isso não está acontecendo? A gente está de férias, às vezes a gente passa em umas lojas e os caras são muito ruins de vendas, entende? A hora que eu pegar um vendedor bom, o cara vai vender. Até que seja um aparelho que não é o aparelho que eu estou querendo na meta orçamentária, no orçamento que a gente mirou, e que eu mirei, né? E talvez não seja o modelo que eu mirei, entende? Por quê? Porque se o cara for bom, e eu falo isso porque eu sei vender um produto em qualquer preço, para qualquer pessoa. Porque num primeiro momento, você não vai entupir a pessoa de informação. Você tem que ouvir o que a pessoa quer, beleza? E aí, depois que você ouve, né, para você ouvir, o que você precisa fazer? As primeiras coisas, tá? Para você ouvir, o que você precisa fazer? O que você faz para ouvir as pessoas? Quem que pode liberar o microfone ou chuta aí? Já escrevi, né? O que você precisa fazer para você? Pergunta. Pergunta, né? Você precisa fazer perguntas. Se você não fizer a pergunta certa, ou se você não fizer perguntas suficientes, a pessoa não vai falar. Então, tem muito vendedor que ele já chega oferecendo já o produto, falando dos benefícios, falando para que serve, falando forma de pagamento, falando que está na promoção, mas não fez pergunta. Quantas pessoas que eu não vejo, às vezes, que perdem dinheiro porque a pessoa chegou e já foi falando, isso aqui está na promoção. Cara, eu não estou buscando promoção. Às vezes a pessoa está buscando promoção, né? Todo mundo gosta de economizar. Mas às vezes não, às vezes a pessoa está buscando prazo de entrega. Às vezes a pessoa está querendo um prazo imediato. Entende? Tá? A pessoa está querendo aquilo ali para aquele momento, para agora. Né? Então, o fazer perguntas é um ponto crucial aí para os vendedores aprenderem, beleza? Deixa eu até grifar aqui em vermelho. Se você não sabe fazer perguntas, começa a treinar perguntas abertas, né? Então, vou fazer alguns tipos de perguntas abertas aqui, tá? Então, perguntas abertas são do tipo:
Vamos lá. Tipo o quê? Né? Então, eu vou dar algumas sugestões aqui. Quantos funcionários você tem? Hã? Aberto. Pergunta aberta. Por exemplo, quantos funcionários você tem? O que você está procurando? Vamos lá. Daqui a pouco a gente chega no quantos. Vamos primeiro nas perguntas do tipo o quê? Essa é uma boa pergunta. O que? Vamos lá, eu dei uma aqui. O que você está procurando? O que eu posso fazer para te ajudar? O que eu posso fazer para te ajudar? Manda uma outra pergunta. De o quê? Treinem perguntas aí, vamos lá. Agora é lá com vocês aí. O quê? Manda uma pergunta aberta. Com o quê? Para terapeutas, o que precisa acontecer nessa sessão para você dizer que valeu a pena? Quer ver? Eu vou fazer essa pergunta para vocês. Eu quero a resposta de 3 de vocês. Libera o microfone. O que vocês precisam aprender sobre vendas que está travando vocês de gerar mais resultado? Responde para mim aí. Poder de convencimento. Poder de convencimento. O que mais? Eu vou falar sobre isso aqui. Além do poder de convencimento, o que mais vocês precisam aprender para gerar mais resultado? Com relação a vendas. Despertar interesse. Despertar interesse. O que mais vocês precisam aprender? O meu caso, eu estava refletindo hoje, é mentalidade. Né? Deixar de ser servidor público para vender um serviço, e então é mentalidade. Mentalidade de vendas. Empreendedora. Mentalidade empreendedora, né? Amém, linda. Tudo bem? Mentalidade empreendedora, o que mais precisa aprender? Precisa saber utilizar os gatilhos mentais. Utilizar gatilhos mentais. O que mais você precisa aprender para gerar mais resultado? O que mais você precisa aprender de vendas, né? Criar uma oferta irresistível. Criar uma oferta irresistível. O que mais? Percebe? Ó, agora é a hora que eu estou tirando todas as necessidades da cabeça de vocês. Isso é vender. Porque agora, se eu entregar qualquer coisa que eu venha entregar depois disso aqui, dentro dessa linha, fica muito mais fácil para eu atender a necessidade de vocês. Percebem? Então, isso é vender, tá? Isso é vender. A maioria de vocês fica tentando no chutômetro. Então, eu não sei. Quer ver? Tem alguns aqui que querem lançar a sua mentoria, por exemplo. Mas eu não sei o que eu vou entregar na minha mentoria. Pergunta para o seu cliente. O que ele precisa? Mas se ele falar que ele quer aprender sobre como investir em criptomoedas, você vai lá, aprende ou chama um parceiro para dar aula para essa pessoa. Simples assim. Você não tem que ser um especialista em tudo. Você pode saber, com o tempo, eu estou 12, 13 anos nessa área. Agora estou começando o 13º ano. Aliás, estou 4 meses aí no 13º ano. É muito difícil a pessoa trazer uma questão que eu não vou saber. Se eu não souber, eu trago um especialista, um amigo. Por isso que eu consigo vender qualquer produto por qualquer preço para qualquer pessoa. Eu não estou falando, quando eu falo vender qualquer produto por qualquer preço para qualquer pessoa, eu não estou falando que eu vou vender uma garrafa d'água comum no meio do, sei lá,
num lugar que todo mundo tem água, vou mudar, né? Não vou falar que eu vou vender para você um pote de areia no deserto por 10 milhões de reais, tá bom? Tô falando que se eu tiver num ambiente adequado, com um público adequado, é possível de você vender qualquer produto por qualquer preço para qualquer pessoa, tá bom? Então, quando você faz perguntas abertas do tipo o quê, você levanta a necessidade, quer ver? Quais, né? Ou qual? Perguntas do tipo qual, né? Sei lá, qual cor você está procurando, né? Qual modelo você mais gosta? Qual, é, qual é a parte da casa mais importante para você? Lembro quando eu estava oferecendo uma das casas lá que a gente estava vendendo em Taubaté, teve um casal que eles chegaram assim, e eu vi que o cara, tipo, os olhos do cara saltaram na área gourmet. Eu comecei a apresentar a casa, né? E falei para a moça assim, eu falei, qual que é a parte da casa assim que você mais passa tempo, que você mais gosta? Qual a parte da casa que você mais gosta? Ela falou, eu passo mais tempo na sala e na cozinha. Aí eu perguntei, e o que que é mais importante para você na sala e na cozinha? Ela falou, eu quero ter espaço, porque eu moro num apartamento e é um apertamento e para mim, tipo, o espaço lá hoje está muito ruim. Aí eu virei pro cara e falei, e para você? Ele falou, para mim lá que lá não tem área de lazer, né? Eu falei, qual que é a parte mais importante da casa para você? Ele falou, cara, para mim é que lá não tem área de lazer no apartamento, é pequeno demais, não tem área de lazer para minha filha. E, na verdade, os dois falaram, né, isso. E para mim, eu quero um lugar para fazer churrasco, porque eu quero fazer um churrasquinho em casa às vezes e não posso, né? Eu sempre tenho que ir na casa dos meus amigos. O que que eu fiz? Eu até fui e mostrei os quartos para eles. Mostrei o quarto, mostrei o closet, mostrei o vaso sanitário importado, mostrei a pia de vidro, mostrei tudo bonitinho. Falei um pouquinho do porcelanato da casa, mas eu dediquei 80% do tempo naquilo que ele tinha dito. Então, por exemplo, quem que falou aí do poder de convencimento, né? Como é que você amplia o seu poder de convencimento? Presta atenção. Você aumenta o seu poder de convencimento quando você fala o que o cliente quer ouvir, ao invés do que você acha que é importante. Então, quer ver quem que é muito bom em convencimento? O Lula. O Lula, ele não fala o que ele acha importante, ele fala o que o povo quer ouvir, tá? E por isso que ele é um vendedor fenomenal. O cara é fora da curva. Tá? Independentemente dos critérios de ética e de, enfim, que vocês já sabem, né, que cada um já sabe aí sobre ele, o fato é que a gente não tem como negar, ele tem um poder de convencimento sobrenatural, o cara, ele é surreal no poder de convencimento. Por quê? Porque ele fala o que o outro quer ouvir, né? Então, o que você faz no processo de venda com ética, né? Não estou falando para você fazer uma venda igual o Lula, mas para você fazer uma venda com ética, qual que é o processo aqui para você ampliar o seu poder de convencimento? Você fazer a pergunta certa para depois você falar aquilo que o cliente quer ouvir. Então, ao invés de você gastar o seu tempo inteiro falando sobre o quarto, sobre o banheiro, sobre o closet, sobre a luminária, sobre a janela de vidro, sobre a porta de vidro, você vai falar que a casa tem um pé direito de quase 6 metros de altura, que dá uma amplitude ainda maior que para a sala, que a sala junta aqui com a cozinha, que ela fica maior ainda, que essa porta ela abre e vai direto para a área gourmet. Então, você coloca foco naquilo que o cliente quer ouvir, tá? Então, perguntas do tipo o quê? Perguntas do tipo qual? Perguntas do tipo como, tá? Perguntas do tipo como. Okay. Então, como eu posso resolver essa situação para você? Como eu posso resolver essa situação para você? Como eu posso te ajudar? Como podemos chegar no meio termo com relação a isso? Opa. Quem mais tem alguma outra pergunta do tipo como aí?
quanto ou quando, né? Perdão, quanto ou quando é pergunta fechada. Quanto ou quando e por que é pergunta fechada. Perguntas abertas, o que, quem, né? Quem? Como você acha que seria o produto ideal? O- Como seria o produto ideal para você? A casa, o equipamento, o sistema, ou seja lá o que você estiver oferecendo? Perfeito. Como seria o produto ideal? Como seria a melhor situação para você? Né? Coloca no mudo aí, por favor. Abre o microfone, fala e bota no mudo aí, tá, galera? Então, quem vai usar isso? Pergunta tipo quem? Quem mais, além de você, que vai tomar essa decisão? Quem mais vai se beneficiar quando você tiver isso, né? Se tiver XXX é o nome do produto, né? Na sua casa. Então, quem mais vai usar, né? Já falei. Então, quem, quando você fala quem, né? Depende de quem. Essa aqui já começa a fazer pergunta fechada, né? Depende de quem não, perdão. A gente está falando de perguntas abertas. Então, quem mais vai usar isso aqui? Quem mais vai se beneficiar desse produto quando você comprar? Quem mais vai ser impactado por isso aqui? X, Y, Z no seu produto, no seu serviço, aí, tá bom? O que, qual, como, quem, onde. Pergunta do tipo onde. Estou esticando essa aula aqui, mas vamos lá. Então, onde... Lucas, Oi. na compra e venda de imóvel, é importante saber do cliente se ele depende de vender alguma coisa para comprar, porque, na maioria das vezes, muitos clientes eles ficam procurando, mas não têm dinheiro, né? Assim, não tem liquidez. Ele sempre tem uma situação de venda que ele tem que fazer primeiro. Aí a gente fala assim, por exemplo, é comum falar venda casada, que não, na verdade não existe. A pessoa vende primeiro, está com dinheiro, mas já viu e vai comprar. Entendeu? Mas tem muita gente que, às vezes, sai procurando imóvel para comprar, porque eu já trabalhei nessa área, eu sou corretor também, e tem muita gente que não tem dinheiro, sabe? Mas não tem mesmo, mas fica querendo ver imóvel. Então, todo corretor, todo vendedor, ele tem que ter esse feeling para poder tratar bem o cliente, mas não dispensar tanta atenção, porque no momento em que ele está fechado com esse cliente, que não vai comprar, ele está deixando de atender outros potenciais compradores. Sim, entendi aliás, deixa eu ver se eu entendi sua colocação aqui, seu Agnes. É o seguinte, aí a gente está falando de uma questão no processo de venda, né? Então, deixa eu Isso. já colocar isso aqui embaixo, para a gente falar sobre isso aqui daqui a pouquinho, beleza? Porque no processo de venda vai acontecer isso. Vai ter processo de venda, depois deixa eu falar também de tipos de clientes, tá? Já vou falar sobre isso. Se não der para falar sobre isso hoje, eu falo sobre isso na próxima semana, tá bom? Porque aqui, o que eu queria... Para hoje, né? Eu queria aprofundar, queria não, né? Quero aprofundar nessa parte das perguntas, porque é a parte mais importante e é a parte que a maioria de vocês não consegue desenvolver, tá? Porque vocês ficam, às vezes, ansiosos em falar, por exemplo, o preço, em falar, fazer a oferta, né? Como o Rafa colocou aqui, a oferta irresistível, em, por exemplo, ter uma mentalidade empreendedora, isso aqui é tudo interessante. Agora, como despertar o interesse, como desenvolver o seu poder de convencimento, é fazendo perguntas, tá? Isso aqui,
se vocês dominarem, se vocês ficarem mestres em fazer essas perguntas aqui, eu preciso lembrar só, tem mais uma aqui, o que, qual, como, quem mais vai usar isso aqui, quem mais, né? Teve uma outra que eu pensei aqui, como, aqui, quando, por exemplo, o senhor falou assim, né? Ah, a pessoa está lá visitando um imóvel, mas ele está visitando, mas não tem o dinheiro. Pergunta para a pessoa, né? Como que eu posso fazer para te ajudar? Ah, é porque eu ainda estou com um terreno aqui. Ah, é porque eu tenho uma moto de 50 mil. Ah, é porque eu tenho aqui um carro de 130 mil e eu estou querendo, preciso vender esse carro e tal. Quer ver? Quando eu vendia equipamento de laser, tá? Quando eu vendia equipamento de laser, eu deixava de ser vendedor de laser e eu passava a ser um treinador de vendas para o dentista. Vou explicar para vocês o que eu fazia, tá? Eu pegava o cliente, sentava com o cliente, oferecia o meu produto, ele tinha visto, já tinha feito a demonstração, aí eu perguntava para ele, mas qual que é a sua especialização? Aí ele perguntava, mas qual é a sua área? Qual, né, para eu saber, eu perguntava aqui para ele, perguntava tipo qual é a sua especialidade? Então, eu sabendo a especialidade dele, então vamos dar um exemplo, ele fala assim, eu sou especialista em endodontia, o cara é o dentista que faz canal. Aí eu falava, nossa, que legal. Ao invés de eu falar o manual inteiro do laser, eu falava assim, nossa, que legal. Esse laser ele é específico para quem faz endo, porque a gente tem uma fibra ótica que você aplica, eu falava para o dentista, você aplica azul de metileno, a 0,05%, 0,1%, não lembro agora o número exato, espera 5 minutos e aplica o laser, ele vai fazer 99,9% da redução microbiana. É praticamente 0% de chance de dar retratamento no canal. Então, quando eu perguntava qual sua especialidade, ele falava, minha especialidade é implantodontia. Eu já sabia qual era a função do laser para implantodontista. Eu falava, nossa, esse laser ele tem uma fibra ótica que quando você coloca na cavidade do implante, você ativa o laser a cada 2 dias no seu paciente, a cada 2 ou 3 dias, ele vai acelerar a osteointegração em até 30%, ele vai reduzir para até 30% do tempo. Ou seja, o processo aí de 9 meses de osteointegração, ele vai passar para 3 meses. Aí o dentista falava, nossa, sério? Eu falava, essa é a função do laser. Então, quando você pergunta mais sobre o cliente, você passa a ter mais argumentos e recursos para você poder oferecer aquele produto. Exemplo da casa. Você trabalha com o quê? Né? Com o que você trabalha? Pergunta do tipo o quê? Aí a pessoa vai falar, eu trabalho com tal coisa, assim, assim, assim. Ah, legal. Outra pergunta, você tem algum patrimônio, alguma coisa que você está pensando em dar em fazer permuta, ou você tem um valor para dar de entrada? Como que você pensa em fazer a forma de pagamento, né? Então, ou qual ou como, né? Como que você pensa, tá vendo? Como que você pensa em fazer a aquisição ou fazer a compra desse imóvel? Tá? Seria financiamento? Seria permuta? Como seria? Tá? Então, você vai fazendo perguntas para você sondar. Essas perguntas aqui não são perguntas para fechamento, são perguntas para sondagem. Né? São antes do fechamento. Então, é muito mais fácil, como acho que a Angelita colocou aqui, no poder de convencimento. É muito mais fácil, a gente já vai falar também sobre o processo da venda, né? É muito mais fácil, durante o processo da venda, você já ir convencendo a pessoa do que você esperar chegar no final da venda para começar a convencer. Entende? Então, você tem que... o processo de venda é como se fosse um processo de conquista. Você vai quebrando as barreiras, quebrando as objeções durante esse processo, tá? Fazendo essas perguntas e, obviamente, com o tempo você fica bom na pergunta, você vai quebrando a objeção antes dela chegar, né? Na hora ali. Quer ver? Ó, outra coisa aqui, mentalidade empreendedora, né? O que você precisa aprender para você gerar mais resultado? Então, na mentalidade empreendedora, legal. A gente vai falar sobre isso aqui nos próximos temas aí. Vendas é uma das habilidades de um empreendedor, né? Então já começa a desenvolver já essa vontade de vender, tá, Alessandro?
Então, para você criar essa mentalidade de vendas, ou melhor, uma mentalidade de empreendedora, você tem que desenvolver a habilidade de vendas. Pensa que o empreendedor, ele é assim, ó, ele é como se fosse um triângulo, né? Então, o empreendedor, ele está aqui, ele tem que aprender comunicação, marketing e vendas, tá? Comunicação no sentido oratório, tá? Comunicação, marketing e vendas. Isso é a minha mentalidade empreendedora, é um tripé para mim. Se você aprender comunicação, marketing e vendas, você fechou o tripé aí do empreendedor, tá? O empreendedor pode aprender N habilidades, N competências, mas se não souber marketing, vendas e comunicação, dificilmente vai ser um baita de um empreendedor, tá? Pode até ser um bom empreendedor, mas não vai ser um empreendedor fora da curva, não. Vamos lá. Pergunta do tipo onde, né? Então, onde que você vai usar essa decoração? Hoje a gente estava comprando uma lembrancinha lá, um souvenir. Comprou um avião do 14 bis, lá do Santos Dumont. É que a gente chega, a gente é um tipo de cliente que chega e compra, né? Mas a gente estava em dúvida entre o pequenininho e o maior. A vendedora ela não perguntou nada. Ela poderia falar, onde que vocês pensam em colocar essa decoração? A gente ia falar, não sei, fala, mas em que lugar? Na sala? Aí você começa a fazer técnica ou você pensa em colocar na sala ou na cozinha? A gente, não sei. Eu acho que na sala. Mas você colocaria ela em cima do móvel ou num outro lugar? Não, eu colocaria no móvel. Pô, então, ó, esse grande aqui vai ficar mais bonito, porque você imagina você colocar esse negocinho pequenininho aqui no móvel? Ou pode perguntar, a sua casa é uma casa grande ou uma casa pequena? É uma casa pequena, um apartamento pequeno. Então leve esse pequenininho que vai ficar mais bonitinho, é, vai ficar mais, sabe, charmoso no apartamento de vocês. Não vai ficar esse negócio gigante aqui, não vai ficar muito legal. Então é só você perguntar, tá? Quando você pergunta, fica mais fácil para você conduzir a venda. O lance é que os vendedores não são preparados para vender. O vendedor é jogado na área de vendas. E vocês precisam começar a desenvolver essa competência. Aliás, começar a desenvolver não, porque todo mundo tem a competência de vendas. Começar a profissionalizar a competência de vendas. Começar a profissionalizar a habilidade de vendas. Tá bom? Fala assim, digita no chat ou abre o microfone e fala assim, a partir de hoje, eu vou me profissionalizar como um vendedor. Verbaliza isso para você. A partir de hoje, eu vou me profissionalizar como vendedor. A partir de hoje, eu vou me profissionalizar como vendedor. Boa. Porque o que acontece? É muito mais uma decisão sua, uma decisão de cada um de vocês aqui, querer se tornar um profissional, senão vocês vão ser mais um no mercado, vocês vão ser um amador, tá? E se vocês quiserem subir a régua de qualidade, de entrega de vocês, se vocês quiserem subir a régua do negócio de vocês precisam se tornar um vendedor profissional. E um vendedor profissional, ele ouve mais do que fala. Aqui, hoje, vocês estão dentro de uma mentoria onde eu tenho que falar mais dentro de um... Ô, Lucas, tem um ditado que o vendedor usa muito, que é aquele que fala primeiro perdeu, né? Aquele que abriu a boca na hora do fechamento perdeu a negociação, né? Aquele que desvia o olhar ali na hora da venda perdeu a negociação. É bem isso. Beleza? Então, nas próximas 2 semanas, eu quero falar sobre os tipos de clientes, tá? Então, são alguns tipos aí, na verdade, eu não vou detalhar cada um deles, mas só para vocês entenderem que existem, são 5%, depois mais 90% e depois mais 5%, tá? Então, esses 90 aqui que é o que a gente tem que trabalhar, né? Tem gente que fica focada esperando só esses 5 aqui, né? E tem gente que coloca foco só nesses 5 aqui. Vou deixar vocês curiosos para saber sobre esses tipos de clientes aqui. E o processo de venda também, ele basicamente, a gente leva durante esse processo 7 nãos, tá? Então, eu vou falar também mais sobre isso na próxima semana, para a gente não esticar muito aqui e a gente cair para a mentoria para o Outlier. Beleza? Então,
Vendas é a habilidade de ajudar as pessoas a tomar a melhor decisão para elas. Isso aqui eu não falei também, vou jogar para lá. Cadê? A gente vai jogar para a semana que vem. Falamos hoje sobre as perguntas, né? Então, para vocês aprenderem eu vou até colocar aqui, 17 de janeiro de 2023. 2/4. Então, vou encerrar essa gravação. Então, isso daí eu